nesta aula vamos ver como inserir texto e como formatá-lo. Para isso, vamos começar um documento em branco, portanto, File, New. Podemos pôr 500 por 500 pixels. Podemos deixar estar 300 pixels por polegada, o resto podemos deixar estar também. Ok. Será criado então o documento. Eu vou fazer Ctrl 0 para ele se adaptar ao ecrã. E então a ferramenta texto está aqui, portanto nós temos apenas que clicar. Antes de clicar eu vou clicar uma vez para desenrolar e ver as hipóteses. Nós nesta aula vamos só ver estas duas, depois numa das próximas aulas veremos estas. Portanto, se pretender escrever na horizontal será esta, que vamos ver agora, depois já testamos a vertical. Portanto, vamos clicar e agora podemos clicar e arrastar de modo a desenhar uma caixa de texto e escrever texto, por exemplo. Eu tenho aqui 60 pixels, por isso o texto não me está a aparecer. Portanto, eu devia ter reduzido aqui o tamanho. Portanto, se te acontecer isto é normal, porque o texto não coube dentro da caixa de texto que eu tinha desenhado. Portanto, eu aconselho-te a pôr aqui, por exemplo, uma medida que se veja. Portanto, eu agora só tinha mudado aquelas. Portanto, eu vou meter aqui 20 e vou apagar mesmo este O. Portanto, isto é igual a inserir texto noutro qualquer programa. Portanto, vou aqui reduzir. Nós podemos clicar aqui para mudar a orientação do texto. Podemos clicar aqui para escolher um tipo de letra. Depois podemos... o que vai me aparecer aqui vai ser diferente do teu, porque eu tenho uns tipos de letra, tu deverás ter outros, poderás ter mais ou menos. Eu tenho aqui alguns, bastantes mesmo, mas poderás ter mais ainda. Poderás também escrever, se souberes o nome, por exemplo, Helvética. Clicas no Enter e ficou... Eu não tinha o texto selecionado, portanto, acho que não tinha o texto selecionado. Pois, não tinha mesmo. Portanto, Helvética. Eu podia desenrolar, podia escolher outro tipo de Helvética. Aqui o peso da letra, portanto, se eu quero... ou variante, digamos assim, portanto, se eu quero light compressed, se eu quero bold. Esta, por acaso, tem bastantes variantes, nem todas têm tantas variantes. Aqui, como eu mostrei há pouco, o tamanho da letra. Portanto, se abrires a caixa, a ferramenta de texto e começares a escrever e não te aparecer, é porque tens a letra demasiado grande para a caixa de texto que desenhaste. Aqui, eu vou aqui fazer zoom para vermos esta. Portanto, aqui eu vou mesmo usar as barras, porque se eu clicar na barra de espaço agora vou apagar o texto. Portanto, aqui tem a ver com o Sharp, ou melhor, é o mesmo que anti-alias, portanto é para que este serrilhado não aconteça. Portanto, nós aqui podemos escolher qual o melhor. Portanto, repara que reduziu um bocadinho. Nós também temos o texto aumentado a 300%, portanto é normal que nunca fique perfeito. Mas nós podemos aqui então escolher o que quisermos. Portanto, o None, repara que fica completamente serrilhado. Portanto, escolhes aquele que melhor ficar para o teu tipo de letra e para o fundo. Nós aqui estamos a trabalhar com um fundo branco, mas podíamos ter perfeitamente um layer por baixo com a imagem, sem qualquer problema, ou uma caixa destas que já vimos. Portanto, alinhamento de texto. Normal. Aqui a cor do texto, portanto, podemos clicar e escolher a cor do texto que quisermos. Também podemos fazer aqui a mistura de texto, a mistura de cor. Nós depois veremos mais à frente sobre este painel e o swatches. Portanto, no swatches também podemos... aqui são amostras de cor que já aqui estão. Nós podemos eventualmente criá-las, mas não é isso que vamos fazer agora. E podemos querer que fique, por exemplo, aqui este dark red. Ele parece não estar, mas ficou. Porque o texto estava selecionado, portanto ele está a inverter as cores. Portanto, eu agora vou aqui meter outra diferente. E repara que também funciona, portanto nós podemos usar aqui, porque as swatches, as amostras de cor, nós depois temos certeza que estamos a usar sempre a mesma cor e não é mais ou menos aquela, porque outra hipótese também é por aqui, nós podemos clicar duas vezes, repara que muda logo, nós ficamos logo com a ferramenta para escolher aqui a cor que queremos. Mas repara que isto é um bocadinho à sorte, digamos assim. E se nós quisermos podemos clicar em Add to Swatches e vai-nos aparecer então aqui a cor. Eu vou clicar. Portanto, eu vou aqui pôr teste. Além de já ter aplicado no texto, eu também passo a ter aqui a nova cor. Repara. Posso fazer outra vez. Portanto, amarelo. Vou escolher aqui uma cor agora diferente. E quando eu clico aqui, ela vai passar
a ficar então ali disponível para eu usar as vezes que eu quiser. Vou fazer cancelar e posso aplicá-la aqui as vezes que eu quiser. Portanto, repara que houve aqui uma mudança da cor do texto. Eu vou voltar a pôr o preto, mesmo aqui através do painel das swatches. E vamos passar a seguir. Portanto, a cor do texto pode ser mudada aqui também. Vou cancelar. Aqui nós podemos aplicar efeitos de texto. Portanto, aqui repara, nós temos aqui o estilo e podemos querer aplicar um arco. Eu vou aqui puxar para o lado. Portanto, repara que eu posso mudar aqui algumas configurações. E aqui o vertical, distribuição vertical. E como temos o arco, temos vários, portanto basta escolheres o efeito que queres e depois regular aqui as configurações. Eu vou cancelar. Durante este processo poderás ter que clicar aqui, não era o caso. E repara que nós temos então aqui um layer de texto. Eu já tinha mostrado um layer de texto quando demos os layers. Mas de qualquer das formas, o que eu quero mesmo mostrar em relação à inserção de texto, agora basta nós tirarmos o tipo de letra, tudo que nós vimos aqui em cima, mas a grande novidade da versão CS6 em relação ao texto é a existência deste ícone que nos permite abrir o painel dos caracteres e do parágrafo, que não existia nas versões anteriores. Existia em programas da Adobe como o InDesign e o Illustrator, mas não no Photoshop. Portanto, vamos mesmo clicar para nos abrir então os painéis. Eu vou puxar aqui ligeiramente para o lado. E aqui, estas opções, a maior parte delas já estão aqui. Portanto, o tipo de letra, a variante da letra, o tamanho da letra. Repara que temos aqui mais algumas. Eu vou aqui exemplificar. Portanto, se estás habituado a trabalhar com o InDesign, deverás a partir de saber aqui estas, mas de qualquer das formas eu vou explicar. Eu vou deixar o cursor no meio destas duas e vou aqui pôr aqui, por exemplo, 50. E ele ganha um espaço entre estas duas letras, entre onde eu tinha o cursor. Vou fazer andar para trás. Este aqui é o espaçamento também entre letras, mas para um pedaço de texto, por exemplo, eu posso colocar aqui 50. Não é aconselhável, não é bom para a leitura, mas se for apenas uma palavra ou duas, pode-se fazer. Não convém abusar disto nem para mais, nem muito, nem pouco. Portanto, aqui já são algumas normas tipográficas. Há quem diga que o valor deve ser entre 3 e menos 13. A partir destes valores perde-se leitura para texto corrido. Portanto, o Photoshop também não é um programa especialista em texto corrido. Portanto, se for um título, podes aqui pôr outros valores. Outra coisa que também se pode fazer, não é aconselhável, mas pode fazer, é esticar ou encolher a letra. Portanto, eu posso querer a minha letra 80%. Ela ficou, eu obriguei que ela encolhesse, encolheu 20%, ou posso obrigá-la a esticar. Não é aconselhável fazer, as letras já são desenhadas para ter aquela altura, portanto nós estamos a estragar a letra, entre aspas, mas pode causar um efeito bom. E como digo, uma palavra ou outra não pode ser um efeito interessante. Agora, para texto corrido, isto é altamente desaconselhável. O mesmo se passa em relação à largura da letra. E aqui podemos experimentar aqui numa destas letras, era este que eu queria. Portanto, eu vou pôr aqui 10 pontos para fazê-la subir, ou menos 10 pontos, por exemplo. Podes pôr outros valores, como é óbvio, para fazê-la baixar. A cor é igual ao que vem daqui. Aqui temos algumas variantes da letra. Eu vou aqui fazer andar para trás. Aqui temos algumas variantes forçadas. Portanto, o bold forçado, eu faço a letra ficar bold, mas é forçado, não é do que vem daqui. Portanto, o ideal é escolher, por exemplo, por aqui e pôr então esta letra a bold, mas é a bold original da letra, não é forçado. Mas há essa hipótese, tal como o itálico. É um falso itálico, inclina a letra, mas obrigado, não é a possibilidade que nós temos de escolher aqui oblíquo. Deverás escolher esta se tiveres. Depois aqui, para ficar em maiúsculas, aqui em small caps, eu vou mostrar o small caps. Às vezes o small caps pode surgir algumas dúvidas. Aqui o X não é um bom exemplo. Eu vou antes pôr aqui este e vou clicar então em small caps. O small caps é maiúsculas, mas ao tamanho das minúsculas. Portanto, repara que ela ficou aqui certa, é diferente de uma maiúscula. A maiúscula ocupa aqui o tamanho todo, até à linha das maiúsculas. O small caps não, o small caps fica certo com o texto. Pode ser interessante, é bom para texto corrido quando nós temos que pôr alguma coisa em maiúsculas, e se deixarmos
a palavra em maiúsculas no meio do texto vai sobressair muito. As maiúsculas devem ser usadas para o início das frases, para nomes, não é uma palavra toda escrita em maiúsculas. Aí devemos usar o small caps no meio do texto se quisermos que ela fique com efeito de maiúsculas, mas para ela não sobressair tanto do texto. Portanto, já são mais pormenores de tipografia, mas de qualquer das formas é importante nós conhecermos estas, pelo menos basicamente estas normas. Portanto, superscript, basta clicar, nós vemos logo o efeito. Portanto, ideal, por exemplo, para fazer 10 ao quadrado, por exemplo, ou então o contrário, portanto, para baixo, H2O, por exemplo, fórmulas químicas, será esta que deves usar. O sublinhado e também o sublinhado, o risco ao centro da letra. Portanto, aqui não está a resultar, mas se eu selecionar aqui mais, repara que já tenho aqui então os dois sublinhados. No Photoshop às vezes está um bocadinho lento, mas aqui os ícones ajudam-nos bastante. Aqui em baixo temos as linhas OpenType. Este nome pode parecer um bocadinho estranho, pode parecer assim um grande nome, mas OpenType são tipos de letra que têm, além das letras normais, têm já letras preparadas para situações específicas. Por exemplo, ligaduras, acho que é este. Não, o ligaduras é este aqui. Portanto, ligaduras é a ligação entre letras. Algumas letras têm, alguns tipos de letra têm, este não tem. Portanto, tem aqui algumas especiais. Esta só tem aqui este. E tem aqui já definido os números ordinais. Por exemplo, este é próprio para as frações. Nós podemos e devemos definir o idioma com que estamos a trabalhar. Portanto, se no teu caso for o português, procuras aqui o português. E aqui este é o mesmo que vem aqui em cima. Depois temos também o painel dos parágrafos. Portanto, aqui estas opções são estas que estão aqui em cima. Nós podemos também justificar com a última linha à esquerda, com a última linha centrada ou com a última linha à direita, ou todas centradas. Podemos avançar o texto, tanto à esquerda como à direita. Podemos querer que a primeira linha fique indentada, portanto avance ligeiramente os pontos que nós pusermos aqui. Pode ser ligeiramente ou não, pode ser muito. E aqui é o espaçamento antes do parágrafo. Portanto, nós temos um texto grande e entre cada parágrafo nós podemos ter um distanciamento maior. Portanto, em vez de ter só a distância entre linhas, temos uma distância, por exemplo, de 10 pontos entre cada parágrafo, para se notar melhor ali a separação dos parágrafos. Ou podemos também formatar os parágrafos para que seja também no fim. Portanto, podemos até optar pelas duas e dessa forma formatar os nossos parágrafos. Na próxima aula veremos o que são e como usar os estilos de parágrafo e de caractere.